Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou Edilene Ribeiro e aqui comigo está Ariane Lobo. A Paloma Mina hoje não está na gravação, mas sempre atuante aqui nos bastidores, vocês sabem disso, né? Sim, e antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero pedir para você dar um like aqui, se inscrever no nosso canal. Se você estiver nos escutando no Spotify, vou pedir para você seguir a gente, né? Que isso ajuda muito o nosso trabalho. E no Instagram você acompanha os melhores cortes dos episódios, segue a gente lá, porque por lá a gente também interage muito com vocês, posta bastante nos stories, né, Di? Exatamente. Inclusive, se você quiser participar do nosso podcast ou tiver alguém para indicar, é por lá que você pode entrar em contato com a gente. Manda a história pra gente. Sim, protagonistas.podcast. E tem TikTok também é protagonistas.podcast. É isso aí. E se inscreva no canal. Gente, e também tem mais uma coisinha para falar. Vocês sabem que o Protagonistas é um projeto bebê, mas com um propósito muito bacana, que é o de inspirar, né? O de ajudar empreendedores, inspirar empreendedores que já estão aí na jornada ou que querem empreender. Dar voz para as mulheres que estão também com seus projetos. Sim. E para esse projeto continuar e seguir aí firme e forte, a gente precisa de patrocínios, de ajuda. Então, se você gosta do nosso projeto, gostaria de apoiá-lo, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela. E aí você pode colaborar com o valor que você quiser. Ajude protagonistas a continuar. Sim. Bom, e bora lá falar sobre a nossa convidada de hoje. Bom, estamos entrando em outubro e este é um mês em que ressaltamos a prevenção ao câncer de mama, o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo e não está restrito às mulheres maiores de 40 a 50 anos. Tanto que nossa protagonista de hoje teve seu diagnóstico de câncer de mama aos 35 anos. Enfrentou um tratamento desafiador e precisou encontrar força e equilíbrio emocional para se manter firme. Nas redes sociais, ela compartilhou seu processo e até a cura, e foi uma grande inspiração justamente sobre aquilo que é a missão para ela, que é a vida. A nossa protagonista tem o lindo papel de trazer vida para o mundo, literalmente, e conhecimento sobre a saúde feminina. Ela é médica, ginecologista e obstetra, mas vou contar aqui para vocês que ela já foi comissária de bordo. A nossa protagonista de hoje é a doutora Melina List. Oi, meninas! Tudo bem? É uma honra estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história e do câncer de mama, né? Então, que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Esse assunto, principalmente no mês de outubro, que é esse mês que a gente reserva pra lembrar. Não é só em outubro que a gente precisa se prevenir, mas é focado nesse assunto. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E é uma alegria ter você aqui, Mel. Muito obrigada. Obrigada. Sim. Não, eu comecei a ler sobre a sua história, a introdução, eu até me emocionei, por isso eu dei até uma gaguejada, não sei se vocês perceberam. Então, sou canceriana, então prepara, porque chorar é comigo mesmo. Tenho certeza que esse episódio vai ser muito rico. E eu queria, pra começar, te perguntar por que esse é um mês tão importante pra gente falar sobre prevenção de câncer de mama. Bom, primeiro é importante devido à prevalência da doença, né? Os dados do INCA estimam-se que no triênio de 2023 até 2025, nós teremos no Brasil uma estimativa de 74 novos mil diagnósticos de câncer de mama por ano. Então, se a gente for parar para pensar, são mais ou menos uns 200 diagnósticos por dia. Enquanto a gente está gravando esse podcast, cerca de 9 mulheres vão receber um diagnóstico de câncer de mama. Então, é uma doença muito prevalente. Além disso, é o principal câncer na mulher, tirando o câncer de pele não melanoma, e é a principal causa de mortalidade por câncer na mulher. Então, é uma doença que merece uma notoriedade devido à sua relevância, mas mais do que isso,
Quando a gente faz diagnóstico precoce, a gente consegue uma taxa de cura muito alta. Então, o nosso foco é isso, diagnóstico precoce da doença. E aí, o Outubro Rosa vem trazer para nós esse lembrete. Vamos chamar essa atenção. Chamar essa atenção. E a gente vai falar aqui com a doutora Melina muito sobre isso e também sobre a história, a experiência dela, mas o Protagonistas também sempre conta a história da nossa protagonista, é claro. E você é ginecologista e obstetra, como foi a escolha da medicina? Quem era você antes da faculdade? Conta um pouquinho a sua história pra gente. Bom, na verdade eu sempre quis fazer medicina, mas quando eu terminei o colégio, né, 17 anos, aquela coisa, fui fazer cursinho, eu moro na praia, sou de Santos. E aí eu só ia nas aulas que eu gostava. Nas que eu não gostava, nas matérias física, matemática, eu ia pra praia e ficava jogando truco. E aí o meu pai falou assim, bom, seguinte, eu só vou pagar 1 ano de cursinho, né, porque não dá pra ficar pagando aí muitos anos, então se você passar, passou, se não passar, vai fazer o que, sei lá, pensa o que você vai fazer da vida. Na época eu acabei passando em algumas faculdades particulares, mas não foi a que eu podia pagar no momento. Então eu falei, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu falei, o que eu gosto muito de fazer? Já sei, eu gosto de viajar. Só que eu também não tinha grana pra ficar viajando por aí. Então eu falei, qual é o jeito mais fácil de eu viajar e ainda ser remunerada para isso? Já sei, vou virar aeromoça. E foi assim, completamente aleatório, porque eu nunca tive nenhum sonho de ser aeromoça. E aí eu fui atrás pra ver como é que era, tinha que fazer um curso, sobrevivência na selva, um monte de coisa. Falei, legal, gostei, eu vou fazer. E fui, né? E eu sempre fui muito impetuosa, né? Eu sempre fui aquela coisa, não fico pensando muito nas coisas. Olhei, gostei, tá, vou ver como é que é. E aí fui, me mudei pra São Paulo, comecei a fazer o curso, me formei, logo passei numa entrevista, né, numa empresa aérea. E aí, com 18 para 19 anos, comecei a trabalhar como aeromoça. E aí, imagina, né? Você 18, 19 anos, conhecendo vários lugares do Brasil, aquela coisa. Então, eu amei a profissão, me deslumbrei. Foram anos muito incríveis. Conheci muitas pessoas maravilhosas, que são minhas amigas até hoje. Que ano era isso, Melina? 2005, 2004, 2005, mais ou menos isso. Tô revelando minha idade aqui, hein? E aí, num belo dia... Tava fazendo uma viagem pra Grécia, e aí eu tava lá na Acrópole, aquela coisa toda meio espiritual, meditando e tudo mais, berço da medicina, e aí eu falei, caramba, eu quero ser médica. Aquele sonho não morreu, eu quero ser médica. E aí, do mesmo jeito que foi no IMT, eu falei, quer saber, vou me matricular no cursinho e vou prestar vestibular. E assim foi. Aí Você tava com quantos anos? Tô brincando. Eu já estava, eu acho que nessa época, com 22. Tá. Porque eu entrei na faculdade de medicina com 23. Sim. E aí foi isso, eu me matriculei no cursinho, continuei trabalhando como aeromoça, passei na faculdade e comecei a cursar a faculdade. E aí era a sensação da faculdade, né? Porque o meu planejamento era, bom, vou entrar na faculdade e vou parar de trabalhar. Só que aí eu vi que dava pra fazer os dois. Nossa, entendeu? Dava pra fazer os dois. Era você que custeava? Eu que custeava a faculdade. Não, e é muito puxado, né? A faculdade de medicina. Sim, é integral, né? O dia inteiro. Eu sempre fui ótima aluna, eu sempre fui excelente aluna. Uhum. E na faculdade não foi diferente. Então, chegou lá o primeiro semestre, eu falei com os professores, olha, eu trabalho, sou comissária, aquela coisa toda. Aí já meio que torceram o nariz, eu falei, vai ter uns dias que eu vou precisar faltar, mas eu me comprometo. Bom, resumo, primeiro mês, segundo mês, eles ficaram meio assim, mas aí vieram as primeiras provas, eu tirei nota alta em todas as provas. Aí eles falaram, bom, então acho que ela não tá pra brincadeira aqui na história, né? Resumo, eu trabalhei durante 4 anos da faculdade, então eu ficava trabalhando e fazendo a faculdade. Nessa época eu já fazia só voos internacionais, então a escala era um pouco mais tranquila, porque... É mais espaçado. Era mais espaçado. Então, eu faltava alguns dias, mas não tantos dias na faculdade. Eu conseguia coordenar pra fazer mais voos durante sexta, sábado, domingo e segunda. Só pra explicar pras nossas protagonistas, quando você trabalha como comissária, você tem horas voo, não é isso? Isso, eu tenho uma escala de voo, né? Então, eu tinha uma carga horária pra cumprir. E aí, como o voo internacional eram 12 horas para ir, 12 horas para voltar, 3 ou 4 voos no mês já cumpria essa carga horária. Sim. Então, acabou que foi fluindo, né? Com muito perrengue, não foi fácil, porque era eu até vindo para cá, veio uma nostalgia, porque era o caminho que eu fazia. Pra ir pro aeroporto. Pra ir pro aeroporto. Eu chegava cedinho, 6 da manhã, saía correndo, desembarcava aqui em Guarulhos,
pegava o maior trânsito pra chegar na faculdade, ficava o dia inteiro na faculdade, e aí à noite ia pra casa, descansava, ou então o caminho inverso, eu passava o dia inteiro na faculdade, saía correndo, ia me maquiando no carro, me trocando pra chegar no aeroporto. Bem puxado, Bem né? puxado. Mas deu certo, né? Deu certo. Eu não peguei nenhuma dependência na faculdade. Eu até fui representante de turma. Fiz monitoria, fiz iniciação científica. Então, assim... Um furacão. Abraçou em porque, assim, era o que eu projetos. amava, entendeu? Sério? Era uma coisa, assim, que eu me encontrei. Você tinha muito prazer. Que eu tinha muito prazer em estar. E que é a questão da responsabilidade. Isso eu acho até importante a gente comentar. Porque, às vezes, com 17 anos, você termina ali, entra numa carreira, numa faculdade que você não tem nem tanta certeza. Eu tinha muito mais maturidade do que a maioria dos meus colegas. Não era mais aquela menina que jogava truco na praia. Exatamente. Eu que custeava, então eu lembro perfeitamente. O meu salário era certinho. Caía o salário, era o valor da mensalidade. Sobrava, assim, muito pouquinho. Então, era um esforço para eu conseguir. Sim. Né? E aí, no segundo você teve um terceiro tempo ano... para você descobrir o que realmente, tipo, você queria fazer. Porque é isso que você falou, né? Porque a gente... termina, às vezes você não sabe, você não tem, aí você já embarca num curso que não é sua cara. Que não era minha cara, exato. E eu tinha juntado um dinheiro, então eu fiquei como comissária de bordo 6 anos e meio trabalhando. Então, antes de entrar na faculdade, eu tinha juntado um dinheiro que me permitiu também ter um certo conforto financeiro. E eu consegui o financiamento estudantil. Então, quando eu tava no 5º semestre, eu consegui 100% de financiamento. Então, eu não precisava mais pagar. Então, eu ainda fiquei trabalhando mais 1 ano e meio para juntar um dinheiro para quando eu entrasse no 5º ano da faculdade, que era o internato, que aí não tinha mais jeito, era 100% do tempo no hospital, não podia faltar. Então, esses 2 últimos anos, aí eu parei de trabalhar e fiquei só dedicada à faculdade. E aí foi isso. Você estudava no avião, assim? Tipo, estudava, estava nos hotéis, fazia apresentação, PowerPoint nos hotéis, no voo. Depois que terminava o serviço de bordo, eu pegava o meu livrinho lá de histologia, anatomia e ficava lendo. Não podia perder tempo, né? Então, sempre que tinha uma oportunidade, como eu sabia que o meu tempo era muito escasso, eu aproveitava. Então, na aula, eu prestava atenção em tudo, focava muito para eu não precisar... Eu sempre tive muito boa memória, então... Eu precisava estudar pouco porque eu tinha muito boa memória. E então, na aula eu estudava. Inclusive, o meu caderno era base para xerox da turma. Então, a galera tirava xerox do caderno para depois estudar para as provas. Por que eu gosto de falar tudo isso? Você ia criando estratégias, né? Isso. Porque, assim, eu sabia que eu não estava no mundo perfeito, eu não estava nas condições ideais, mas dentro da minha realidade era o que dava para fazer. E assim foi, né? Sem pensar muito, fluiu. E por que você escolheu ginecologia e eu ia obstetrícia? perguntar isso agora. Não foi uma escolha fácil, porque assim, eu gostava de muitas disciplinas e eu gostava de muitas especialidades. Mas quando eu fiz um parto pela primeira vez, parecia que foi um momento assim, meio até mágico, entendeu? Você vê uma mulher parindo, aquele bebê nascendo, aquela vida chegando, aquela atmosfera. É uma coisa assim, transformadora. E eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero estar presente. Né? Quando você pergunta assim para muitas mulheres, fala... Para pessoas em geral, né? Qual que é o dia mais importante da sua vida? Muitas falam o dia do nascimento do meu filho. Então, estar lá, naquele momento, participando daquela história, assim, é impagável. E eu faço com muita paixão. E a maneira também como você se conecta à mulher, né? Nesse processo, eu imagino, né? Sim. Eu senti isso, essa conexão com a médica, assim, que tá ali... participando de trazer essa vida junto com você, né? Sim. Então... eu brinco que eu falo que ginecologista é tipo casamento, né? Porque você vai lá, vai contar tudo da sua vida, vai ter momentos de perrengue, vai ter momentos de alegria, você tem que ter vínculo, você tem que ter confiança, e é uma relação mútua, porque o paciente precisa confiar em mim, e eu também preciso confiar que aquele paciente vai poder fazer aquele tratamento proposto, vai seguir as orientações. Então, é muito gratificante, porque a gente pega a mulher em todas as fases da vida. E trabalhar com mulher, né? Vocês aí que estão presentes sabem que é muito enriquecedor. É muito. Eu me divirto, eu não vejo a hora passar no consultório. Às vezes, bom. meu marido fala, você não vai vir pra casa? Tô acabando aqui. É uma troca, né? O tempo troca. todo, né? Demais. E assim, antes da gente embarcar no Outubro Rosa, uma curiosidade sobre a doutora Melina, né? Que não deixa de ser uma empreendedora, como médica e obstetra. Como você consegue organizar a sua vida, assim, sendo que a qualquer momento um bebê pode nascer?
E a gente estava até falando isso nos bastidores, né? Que ela estava aqui respondendo uma paciente antes de começar a gravar. Ontem ela falou para mim que era noite, domingo à noite, ela falou que estava saindo para atender uma paciente. Como é isso? Bom, é assim, não tem dia, não tem hora, né? Então, para tirar férias, eu sempre preciso programar por, no mínimo, 10 meses de antecedência, quando eu vou tirar umas férias mais longas. Então, eu preciso já avisar a paciente, né? Quando ela chega, eu falo, ó, sua data provável do parto é tal, esse período eu não estarei disponível. E também a gente conta com uma equipe, né? Inclusive, lá no Consultório de Santos, a gente está com um projeto bem interessante que vai sair do forno em breve, que é um modelo de assistência obstétrica em equipe, porque a gente sempre tem que ter outros médicos de backup, porque a gente nunca sabe se vai ficar presa num trânsito, se vai ter um acidente, né? Nossa, que legal. Então, a gente garante que aquela mulher ela não vai ficar desassistida, porque sempre vai ter algum médico que trabalhe nas mesmas linhas de atendimento, com humanização e mesmo no mesmo diálogo. Diálogo, né? Legal. Mas é isso. Então pode ser que a gente tá aqui, é celular full time, não existe celular desligado pra mim, né? Porque de qualquer hora as pacientes elas podem precisar de mim. É lógico que tem períodos que eu já sei que tem partos próximos, então eu já fico mais em alerta, e períodos que eu fico mais relaxada porque não tem probabilidade de nascimento baixas, mas bebês podem nascer prematuros, podem acontecer algumas outras intercorrências que precisam de mim. É uma loucura, mas é uma loucura bem satisfatória. Loucura boa. Legal. Bom, eu vi você contando, agora eu quero entrar muito, porque assim, a doutora Melina, ela teve aos 35 anos, né, um diagnóstico de câncer de mama. E eu vi você contando que quando você notou o nódulo num primeiro momento, você ficou desconfiada, mas você não achou que seria um câncer, que você estava amamentando sua filha ainda, né? Como foi essa história? Conta pra gente um pouco como foi o seu diagnóstico. Bom, não foi fácil, né? Realmente, foi uma surpresa. Na verdade, vou voltar um pouquinho eu tive diagnóstico em janeiro de 2021, né? Voltar um pouquinho pra 2020. Então, 2020, como todo mundo sabe, foi um ano perrengue pra galera, né? Pandemia. Foi um ano de pandemia, eu estava grávida, eu tive uma gravidez de alto risco, tive várias intercorrências na gestação, a minha bebê nasceu prematura, eu quase fui parar na UTI por uma pré-eclâmpsia grave. 35, 40 dias pós-parto eu precisei reinternar por conta de uma infecção pós-parto, eu fiquei 10 dias internada. Então, não foi fácil, né? Meu marido falando, toda hora eu achava que você ia morrer, mas não vai se livrar de mim tão fácil. E aí, passado ela nasceu em junho, né? Então, já tinha sido um ano bem complicado. E eu estava naquele perrengue de amamentação, porque ela nasceu prematura, baixo peso, e eu não queria entrar com fórmula, então eu estava insistindo no aleitamento materno exclusivo, fazendo, assim, muito esforço para manter isso. E aí, quando foi mais ou menos E aí, começou a engrenar bem a amamentação. E aí, quando foi mais ou menos final de outubro, comecinho de novembro, eu palpei um nódulo na minha mama. E eu achei que era um leite empedrado. Falei, agora que a lactação tá bem estabelecida, acho que aumentou um pouco de volume, provavelmente é um leite empedrado. Não dei muita importância. Daqui a pouco isso aí desaparece. Mas aí, passou uns 10, 15 dias, eu ainda senti o nódulo lá e falei, nossa, que estranho, ele parece que tá crescendo. Tá meio endurecido, tá crescendo. Mas não passou pela minha cabeça ser câncer nesse momento. Olha que coisa. Sou ginecologista, eu lido com isso, não passou pela minha cabeça. Ele não se mexia? Ele não se mexia, ele ficou estável. E no início ele era que tamanho, assim? No começo, eu acho que ele devia ser mais ou menos 1,5 cm quando eu senti ele. E aí, eu tava de licença maternidade ainda, voltei. No dia 31 de dezembro, eu voltei no dia 25 de dezembro, mais ou menos, logo depois do Natal. Mas no dia 31 de dezembro, eu tava de plantão com uma amiga que é mastologista. E aí eu comentei com ela, eu falei, Dani, eu tô com um nódulozinho na mama, você não quer dar uma olhada? Ela, tá bom, deita aí, vamos olhar. Aí ela palpou, achou meio estranho, aí a gente pegou o ultrassom lá no hospital que eu trabalho, tem ultrassom disponível, olhamos, uma olhou pra cara da outra e falou, não tá com uma cara boa, né? Não tá com uma cara boa. Mas ainda assim, não tinha realizado na minha cabeça, assim, acho que é câncer, sabe? Eu tava querendo otimista, né? Eu acho que não é nada, aquela coisa assim. Aí eu sei que enquanto eu me trocava, ela saiu da sala, ela voltou e falou, você vai descer agora pra fazer uma biópsia. Eu falei, como assim? Dia 31 de dezembro, 4 horas da tarde. Agora? Como que eu vou fazer? Não, vai lá, já tá tudo certo. Já falei lá com o médico, vai lá. Bom, resumo, desci, fiz a biópsia, liguei pro meu marido, ele não entendeu nada. Eu falei, não, é tranquilo, não vai ser nada, fica sossegado aí.
Mas a biópsia, ela é uma cirurgia? Não, é uma biópsia guiada por Punção. ultrassom, uma punção com uma agulha grossa que você vai tirar fragmentos daquele tumor. Tá. Então eu tirei alguns fragmentos. Você toma uma anestesia local? Uma anestesia local. E saí de lá toda enfaixada, né? Porque depois que você faz a biópsia, você sai enfaixada. E desci aí pra Santos. Cheguei em Santos, Você já ficou Réveillon. ansiosa nesse momento? ou Não fiquei. Tá. Não fiquei. Nesse momento eu não fiquei. Cheguei em Santos, 7 horas da noite, todo mundo se arrumando pro Réveillon, aquela coisa toda. Ninguém na minha família nem tinha a menor perspectiva que eu tinha feito uma biópsia. Botei meu vestidinho, olhei e falei, tá aparecendo a faixa. Vou tirar. Tirei a faixa, fui passar o Réveillon. Aí eu lembro a hora dos fogos, né? 10, todo mundo contando 9. Aí eu falei, Deus, que 2021 seja um ano tranquilo, porque 2020 foi perrengue Sim. e tudo mais, beleza, aquela alegria. Tá bom. Corta pro dia 4 de janeiro, primeira segunda-feira do ano, primeiro dia útil do ano, 8h30 da manhã. Essa mesma amiga, eu estava de plantão, então eu tinha acabado de chegar em casa. Peguei a Duda, minha filha, piquititica lá com seus 6 meses de vida, coloquei no peito pra mamar, chega um WhatsApp. Oi, Mel, você pode falar? Naquela hora eu já sabia que eu tava com câncer. Ai, meu Deus. Eu já sabia, não precisava de mais nada, porque eu já sabia que eu tava com câncer. Quem vai chorar nesse episódio hoje É. sou eu. Hoje eu é a minha eu tô vez. gelada. Tô gelada. Foi. E aí, não Sim. deu outra, né? Entrei correndo no aplicativo do hospital, aí olhei lá, né? Carcinoma ductal invasivo. Nessas horas, ser médica, eu não sei se é melhor ou pior. É isso que eu ia te perguntar. Nessas horas é melhor ou é pior ser médica? Porque você tem muito conhecimento, né? Então, como diz o pediatra da minha filha, eu não sei. Porque você sabe todas as M's que podem dar e todas as coisas que podem não dar. Então, Sim, exatamente. Você tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim foi quando eu olhei, eu vi que o meu tipo de câncer era o pior que existia. Era o mais agressivo de todos. E o estágio? A gente ainda não sabia. O estágio a gente ia ver depois. Então, assim, quando você tem o primeiro diagnóstico, vem um anátomo patológico, todo câncer de mama, ele tem nome e sobrenome. Então, isso é importante a gente falar. Porque a história da vizinha não é a mesma história da sua prima ou da sua amiga. Porque ele tem nome e sobrenome. exato. Então, o caso do meu, que era o triplo negativo, é o pior tipo, que é o tipo mais agressivo e que tem menos opções de tratamento. E é o mais comum em mulheres jovens, né? Ele corresponde a mais ou menos 10% de todos os tipos de cânceres de mama. Então, quando eu olhei, eu falei, deu ruim. Vou morrer em 6 meses. Vou morrer, porque é o pior tipo, é mais agressivo. No ultrassom que eu tinha feito naquele dia, ele já estava com 3 centímetros. Eu não sabia se ele já tinha se espalhado, se ele estava em estágio inicial. E aí eu olhava pra minha filha, mamando. Meu Deus, Mel. Qual foi a que sua primeira vai ser da reação? minha Você vida? desabou a chorar? Desabei a Você- chorar. O meu marido tava dormindo, porque eu tinha chegado em casa e a noite tinha sido caótica. Ele ficava sozinho com ela à noite. Eu falei, vai dormir, que eu fico com ela. Então ele tinha acabado de deitar, fazia, sei lá, meia hora, 40 minutos. Então ele tinha acabado de pegar no sono. Eu ali falando com essa minha amiga, já desabando de chorar. Ele sem entender nada que tava acontecendo. E eu falei, biópsia positiva, eu tô com câncer. E aí Deus. foi aquele caos, né? Aquele caos, porque Não, você fala- abre um buraco, assim, né? Eu Abre um imagino. buraco. É a sensação que eu falo que eu tinha a sensação que eu tava flutuando, que as coisas estavam longe, sabe? Assim, que as palavras elas ecoavam, que eu não tava dentro daquela realidade. Parecia que eu tava olhando de fora, entendeu? Não, e o mais, eu acho que o mais difícil é olhar pra sua filha, né? Naquele momento. Era olhar pra Assim, ela, porque eu falei, pequenininha. gente, tipo assim, o que eu vou fazer? Sei lá, eu olhando a situação, eu fico pensando, acho que, sei lá, vou ver minha filha crescer, o que vai acontecer, né? Daqui pra Não, frente. exatamente. Eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Chorei. Liguei pra minha mãe, não consegui segurar, eu ia falar pra ela pessoalmente, não deu como. Eu falei, mãe, tudo bem? Ela, oi filha, tudo bem? Ela nem sabia que eu tinha feito biópsia, ninguém sabia de nada. Uhum. Olha o caos, né? Eu me Sim. arrependo, gente, eu sou mãe, hoje não dei notícias assim pra sua mãe. Eu falei, mãe, não, mais ou menos. Ela, o que aconteceu? Eu falei, então, tem uma notícia pra te dar, não é muito boa, mas vai dar tudo certo. Ela, o que aconteceu? Eu falei, eu tô com câncer. Ela, como assim? Que história é essa? Câncer De aonde? onde? Não, o que aconteceu? Aí eu contei, ela, não, eu tô indo pra aí. Aí foi pra minha casa, aí conversamos. E aí eu falei, aí o parte de ser médica, por um lado é bom, porque assim, então eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já sabia Você o sabe caminho. todo o caminho, né? Foi tudo muito rápido. Por ser um câncer muito agressivo, eu tive o diagnóstico dia 4 de janeiro. No dia 11 de janeiro, eu já estava fazendo a minha primeira quimioterapia. Uhum. Com 1 semana de diagnóstico. Isso fez toda a diferença também
pro tratamento ser efetivo, né? Porque daí eu fui fazer o estadiamento, então o segundo passo foi fazer todos os exames pra ver em que estágio que esse tumor estava, se ele estava avançado ou não. Graças a Deus não estava, ele estava apenas localizado à mama. E aí passei com um oncologista, ele fez toda a proposta ali de tratamento, e a proposta era essa, fazer a quimioterapia primeiro, para depois fazer a cirurgia, e aí avaliar ou não se precisaria fazer uma radioterapia após a cirurgia. E assim foi feito. Então eu comecei a fazer quimioterapia. Quando eu tava mais ou menos... a proposta eram 16 sessões de quimioterapia. 4 da vermelha, 12 da branca. Quando eu tava mais ou menos ali na 11ª sessão da branca, eu tava brincando... E aí, assim, começou a quimioterapia... Só um minutinho. Explicando como se a gente fosse criança. Qual é a diferença da vermelha e da branca? Isso é protocolo de tratamento. São medicações diferentes. Então, de acordo com o tipo de tumor, vai ter uma proposta. Porque, assim, como eu falei, o tipo que eu tinha é o triplo negativo. O triplo negativo, o que significa isso? O câncer de mama, às vezes, ele expressa na sua superfície da célula alguns receptores para determinadas substâncias. Então, receptores para hormônios, por exemplo, estrogênio, progesterona, e também tem uma outra molécula que a gente chama de HER2, que quando ele expressa essa molécula, a gente consegue fazer um tratamento direcionado. É como se fosse um sinalizador. Então, eu faço o tratamento com alguma medicação que o câncer reconhece, ele se liga ali naquela molécula e consegue matar aquela célula. Então, a gente chama isso de terapia-alvo. Tem menos efeitos colaterais, porque ele vai atacar principalmente as células tumorais e não as outras células do corpo. Sim. No meu caso, não dava pra fazer nada disso, porque esse tumor triplo negativo, ele não tem nenhuma expressão de nenhuma substância na sua membrana. Então, o que a gente tem de arsenal pra tratar? Quimioterapia e cirurgia. Qual que é a questão da quimioterapia? Ela ataca as células tumorais, mas a quimioterapia ataca todas as células do corpo que se multiplicam rápido, que tem um crescimento rápido. Ou seja, por isso que cai cabelo, por isso que ataca a mucosa, né? Intestino, mucosa vaginal, mucosa oral, tudo que tem... É uma toxicidade maior. Tem uma toxicidade maior e também tem mais efeitos colaterais. Mas eu vou falar pra você que eu não pensei em nada disso. Eu lembro que, vou ficar careca, não tava nem aí. Não foi uma questão pra mim, né? Só queria viver, eu só né? queria ficar curada. Então eu cheguei pro meu oncologista na primeira consulta, eu falei assim, pode vir com tiro de canhão. Pode mandar o que for, porque eu morrer não está nos meus planos agora, né? Eu falei pra ele, eu tenho uma bebê que precisa de mim, não dá. Então, assim, o que depender de mim, eu vou lutar com unhas e dentes. Eu tô aqui pra isso, né? E eu acho que isso me ajudou a encarar o diagnóstico de uma forma, assim, muito positiva, né? Porque se você ficar lendo estatística e falar, nossa, taxa de sobrevida em 5 anos, um câncer... Isso eu gosto de falar muito pras pacientes, porque ter passado por essa experiência, nossa, ajudou muito na minha prática clínica. Profissional também. Né? Não só da empatia, mas também de poder falar, cara, eu sei o que eu passei por isso, eu sei do que eu tô falando. E eu sei o que você tá sentindo. E eu sei também. o que você tá sentindo. Então, assim, eu sempre falava aí, eu sempre fui meio palhaça, né? Então eu falava, gente, na pior das hipóteses, o que de pior pode acontecer? Eu morrer. Morrer todo mundo vai. Sim. Um dia todo mundo vai, eu não sei quando. Sim. Não tô querendo morrer agora, não tô pretendendo nesse Não momento. tá no meu plano. Não está nos meus planos. Então, assim, o que depender de mim, eu vou lutar com tudo que eu puder. Sim. E eu vou ter pensamento positivo, eu vou viver a minha vida com alegria, porque, assim, eu estou com câncer, mas eu não sou o câncer. E eu sigo a Mel. E Tá. foi assim mesmo, tá? Porque eu vi ela em festa, eu vi ela fazendo atividade física todo dia, comendo bem, curtindo a filha. Eu ia perguntar isso. Como você lidou emocionalmente com a doença? Como Passar você esses conseguiu primeiros momentos, né? seguir uma rotina de exercícios, só rotina normal e sabendo que você estava ali com a doença, com um tratamento em paralelo? Como foi isso? Porque eu acho que isso foi inspirador em tantas camadas, assim, não só para quem te segue e estava passando pelo mesmo, mas para quem também não estava passando pelo mesmo. E eu, por exemplo, que eu vi, eu falava, caraca, Você meu, compartilhava meu tá... todos os dias nos stories? Ela Não, sempre quando compartilha. eu tive o diagnóstico, foi assim, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Então, pra vocês terem uma ideia, antes de eu ter minha filha, eu trabalhava em 7 lugares. Eu vivia nessa loucura. Quando eu tive bebê, meu marido falou, olha, não dá pra continuar nesse ritmo, né? Então, você vai ter que desacelerar. Eu falei, não, tudo bem. Dei uma desacelerada. Só que aí, quando ela tava ali com uns 4 meses, eu já tava começando a voltar a trabalhar. E vai fazer parto, e volta, e aquela coisa. E ele, olha, você tá com uma bebê, não dá pra ficar assim, vamos lá. Só que assim, eu não conseguia parar. Quando eu tive câncer, eu simplesmente resetei, larguei tudo. Então, isso foi uma coisa muito importante pra mim. Porque eu falei assim,
eu preciso parar e voltar pra mim. E cuidar de mim, né? Então, eu liguei pra todos os lugares e falei, ó, cancela a agenda, avisa as pacientes, não, eu vou procurar outro obstetra pra continuar os tratamentos. Não liga pro hospital. Na época, eu ajudava a coordenar um hospital. Eu falei, gente, não contem mais comigo. Então, acabou que eu saí de todo o meu trabalho, né? No mesmo dia do diagnóstico. E eu falei, eu vou focar no meu tratamento. Não foi fácil porque, além de eu estar com câncer, eu estava no puerpério, com uma bebê, e no meio de uma pandemia. Então, eu precisei ficar um pouco isolada por conta da imunidade, né? Que não estava 100%. Mas eu falei, eu não vou deixar de fazer tudo o que eu puder fazer para melhorar a performance do meu tratamento. Então, eu já fazia atividade física, eu mantive as minhas atividades físicas, né, regulares. Eu fui numa nutricionista especializada em pacientes oncológicos, então eu fiz uma dieta especializada. Eu tinha parado a terapia e eu voltei a fazer terapia, então eu mantive ali um tratamento também psicoterapêutico durante todo o acompanhamento do câncer, porque eu falei, eu preciso estar preparada em todas as esferas para melhorar a performance do tratamento. O tratamento não é fácil, tá? É um tratamento longo, são mais ou menos 6 meses de quimioterapia, de 5 a 6 meses, depois... Eu ia falar isso e eu mudei de assunto. Então, eu comecei a quimioterapia, e aí, quando eu tava mais ou menos 10ª, e aí o câncer super regrediu. Eu falei, opa, sucesso, Legal. tá respondendo bem. Quando eu tava mais ou menos da 11ª sessão, tava brincando com a minha filha, ela bateu aqui na minha mama, eu falei, nossa, senti o nódulo de novo. Ai, que estranho. Não tava mais sentindo ele, agora eu tô sentindo. Que coisa maluca. Liguei pro oncologista. Ele, não, imagina, é muito raro acontecer isso, né? Se responder bem, daqui a pouco começa a crescer de novo, não mudamos o tratamento. Eu falei, olha, não tô louca, tô palpando, não sei o que é, mas que tem alguma coisa que tem. Ele falou, então vamos fazer um exame de imagem. Aí fizemos o exame de imagem e o dito cujo tinha voltado a crescer de novo. O filho da mãe. Que inferno. Aí eu falei, não é possível, né? A gente sempre brinca na medicina que a gente fala quando o paciente é médico, é CRM positivo. Então, quando tem o CRM, é fator de risco pro negócio desandar. E aí, dito e feito, né? Aí ele falou, não, então a gente vai precisar suspender as últimas sessões. A última sessão, na verdade, ele suspendeu e precisou adiantar a cirurgia. E por que eu tô falando tudo isso? Porque, então, eu tive momentos muito tranquilos do tratamento, mas eu tive momentos de muita apreensão, de eu falar, ai, caramba, e agora? Meu Deus, tá indo tudo bem, daqui a pouco não tá mais. Mas isso não te paralisava, né, Não me paralisava, porque eu falava, não, eu já tenho. A sua força vinha assim, pra você se manter mesmo fazendo essas atividades, cuidando da sua alimentação. Era, assim, você acha que o que mais te impulsionava era essa questão de, tipo, preciso ficar bem, eu preciso... Era isso, era a vontade de viver, entendeu? Era aquela pulsão de vida mesmo. Sim. O câncer, ele não me abateu. Isso eu acho muito importante falar. Eu não fiquei deprimida, né? Eu mantive a minha cabeça muito em ordem. Isso faz muita diferença. Porque eu não comecei a fantasiar, né? Porque assim, a gente sabe que a gente vai morrer, ponto. Só que você estar diante de uma finitude, né? Quando tem uma situação ali que você fala, caramba, é real. Pode ser que aconteça em breve. A gente pira, né? Só que eu sempre fui uma pessoa também de muita fé, né? Muita religiosidade. E isso... Eu ia te perguntar isso. E assim, a fé em Deus, ela faz total diferença. Porque eu falava assim, a minha parte eu estou fazendo. Eu confio na medicina. Tudo que pode ser feito da parte da ciência está sendo feito. Só que tem coisas que a gente não controla. A gente não controla. Você acha que nesse momento... eu tava até contando que eu tava num congresso de oncologia esses dias, cobrindo. E aí se falou, num dado momento lá, do quanto a espiritualidade é importante nesse processo. Você acabou de falar sobre isso, sobre a sua fé. Você acha que isso te deixou muito em pé também, assim, muito firme ali? Não, muito. Inclusive, existem estudos científicos demonstrando, né, que quando o paciente tem fé, tem espiritualidade, ele desempenha melhor ali não só a cura, mas assim, ele tem como eu posso dizer assim, uma qualidade de vida melhor diante de uma doença grave, não só câncer, mas qualquer doença grave, doenças crônicas, né? E eu já tive experiências de milagres dentro da minha família, né? Sim. Eu já vivenciei isso. Então, pra mim, era muito claro que se fosse... Eu sempre falava, Deus,
faça sem mim a tua vontade. O meu desejo você já sabe qual é, que é ficar bem e ficar curada. Para de chorar, Edilene, que eu vou chorar. Mas eu tô aqui. Eu sei que, assim, cada um tem a sua história de vida. Se for a história da minha filha, perder a mãe dela cedo, Sim. tudo bem, é a história dela. Né? Sim. Então, desculpa. Não é o que eu gostaria que acontecesse. Mas eu vou entender, né? E eu vou viver da melhor maneira possível. Sim. Então, assim foi. Como a gente estava no meio de uma pandemia, eu tomava alguns cuidados, mas eu não deixei de ir à praia. Então, por exemplo, quando você tá fazendo quimioterapia, você não pode tomar sol. Aí, o que eu fiz? Nossa, entrei naquelas lojas de marca de roupa com proteção, comprei maiô que era daqui, chapéu com proteção no pescoço, você via eu de chapelão. E ela era uma bebê, ela tava começando a ter as primeiras aquisições, contatos, né? Então, no dia que a gente foi pra praia pela primeira vez, nós gravamos. Quando eu cortei meu cabelo, meu marido que raspou meu cabelo, nós gravamos também. Ela brincava, né, da careca, eu acho que ela achava engraçado, diferente, então ela gostava. E aí, você perguntou das redes sociais. Num primeiro momento, no primeiro mês, assim, eu fiquei reclusa, não falei nada. E aí, quando deu exatamente um mês do diagnóstico, que foi o Dia Mundial de Luta contra o Câncer, eu falei, eu vou divulgar. Eu vou divulgar porque eu acho que eu tenho até uma certa obrigação, por ser ginecologista, em compartilhar a minha história, porque eu sei que eu posso ajudar outras pessoas, outras mulheres que estão passando por isso, outras famílias que estão passando por isso. Eu sei que eu posso trazer um pouquinho da minha experiência pessoal, mas também um pouco de conhecimento técnico, né? E tentar falar isso de uma forma mais leve, porque o câncer hoje, ele não é uma sentença de morte. Né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, é muito importante dizer. Quando a gente faz o diagnóstico precoce do câncer de mama, a taxa de cura, ela é maior do que 90%. Então, faz diferença. Entendeu? As pessoas ainda têm isso muito em mente, né? De que fala câncer, assim. Câncer, a pessoa já fala, vou morrer, né? Mas não é essa sentença, né? Eu brinco, eu falo que o pessoal fala, é aquele que não deve ser nomeado, né? Ai, câncer, fala baixinho. Gente, é câncer, é hipertensão, é diabetes, é uma doença. A medicina, ela tá evoluindo tanto nesse sentido, nos cuidados, nas linhas de tratamento, né? Não, exatamente. Cada ano em congressos surgem terapias novas e terapias com menos efeitos colaterais, né? Então, isso também é importante falar. Nem toda mulher com câncer de mama vai fazer quimioterapia, né? Ainda fazemos cirurgias em todos os tratamentos, mas a perspectiva é que daqui a alguns anos, dependendo da situação, não vai nem precisar fazer cirurgia. Então, estamos avançando, né? Sim. Tem tratamento oral, uma tendência de tratamento oral também, né? Sim, sendo discutida. Exatamente. No meu caso, então, aí o câncer tinha voltado a crescer, adiantamos a quimioterapia, e aí eu fiz a cirurgia, eu fiz a mastectomia do lado direito, então eu retirei toda a mama direita. Num primeiro momento, eu não fiz a reconstrução imediata, eu coloquei um expansor, que é uma prótese que a gente vai expandindo ela ao longo dos meses para depois colocar a prótese definitiva. Daí, o que aconteceu? Quando fiz a cirurgia, no relatório final do anátomo patológico, de fato, o câncer, ele ainda tinha 30% de resíduo de câncer. E aí, por isso, eu precisei fazer radioterapia. Então, eu fiz mais 25 sessões de radioterapia e precisei usar uma quimioterapia oral por mais 6 meses. Então, esse foi o meu pacotão de tratamento. Que durou quanto tempo no total? No total, durou 1 ano e 3 meses, né? Mas isso porque foi tudo muito rápido. Em geral, demora até um pouquinho mais, dependendo da situação. E aí eu falei que eu sou acelerada, né? Quando eu terminei a radioterapia, eu já queria voltar a trabalhar. E aí, eu fui no hospital lá que eu trabalho, né? Que eu sou funcionária. E eles não queriam deixar. Não, imagina, não pode, você tá fazendo quimioterapia oral. Falei, não, gente, deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus. Quero trabalhar, vai me fazer bem, preciso, tudo tal. E aí, eu sei que eu conversei e eles permitiram, com algumas restrições, que eu voltasse pro trabalho. Melina, como que você lidou com a mastectomia? Porque eu acho que esse também é um assunto para as mulheres que passam por isso. Passar pela mastectomia também é desafiador, né? Muito. Assim, o câncer de mama, eu sempre falo isso, que ele, além de ser um câncer, ele tem algumas nuances. Por quê? A mama, ela é um órgão de prazer feminino, né? Ela é um órgão estético.
ela é um órgão de nutrição de um bebê, né? Então ela tem diversas funções muito relacionadas à feminilidade. Sim. Quando você tá diante de uma situação que fala vai tirar sua mama, não é fácil. Não é fácil. Pra mim, uma coisa que pegou muito, assim, foi o desmame da minha bebê, porque eu tive que desmamar ela literalmente de um dia pro outro, porque eu precisava começar a fazer a quimioterapia e eu não podia estar amamentando. Isso pegou, assim, sabe, gatilhos pra mim. Quantos meses ela tinha? Ela tinha acabado de fazer 6 meses. Sabe? Como eu falei pra vocês, eu acredito muito em Deus. E eu falo que foi amor à primeira vista pela mamadeira. Porque eu tinha uma apreensão de como ia ser, né? Ela sair da mama e pegar a mamadeira. Parecia que nem existia mama mais ali. E acho que o mais difícil é não ter sido uma opção, é você não ter podido fazer o processo normal ali do desmame, né? Sim, eu tinha toda uma fantasia de que ia ser um desmame lento, gradual, no tempo dela, que eu ia amamentar até 2 anos, pelo menos. Tinha toda aquela, né, aquele desejo. E não foi assim, né? Foi do jeito que tinha que ser. Faz parte da minha história. Sim. E quando eu descobri tudo isso, eu marquei uma sessão com uma psicóloga especializada em materno, em mães, né? Uma psicóloga obstétrica. Então, especializada em gestantes, tentantes e puérperas. E aí ela me falou uma coisa que foi muito importante. Ela falou: conversa com a sua filha. Explica o que tá acontecendo. Do jeito que ela possa entender. Mas explica porque os bebês entendem. E faz um ritual de despedida. E assim eu fiz, né? Expliquei pra ela: filha, a mamãe te ama muito, a mamãe tá com uma doença, que a gente vai precisar de um tratamento, a gente vai tratar juntas, você é a minha força, eu não vou sair do teu lado, a mamãe não vai mais poder dar a mama pra você, o TT pra você, mas a mamãe vai te dar outras formas de amor e de carinho, e a gente vai continuar aqui. E aí parece que ela entendeu, porque com certeza, ela não procurava, sabe? Nos primeiros dias, meu marido que deu a mamadeira, pra não sentir ali o cheirinho do leite e tudo mais. Mas aí eu fiz a supressão do aleitamento, usei as medicações, enfaixei as mamas. E aí, conforme foi passando o tempinho, eu mesma já conseguia dar mamadeira pra ela. E ela não procurou. Eu ia te perguntar isso. Você acredita que nesse processo todo a equipe multidisciplinar, assim, foi fundamental, assim, nesse processo? Não, foi essencial, né? Porque... Inclusive nessa questão, né, da mastectomia também. Da mastectomia, né? Então... Falando da mastectomia, como eu falei pra vocês, o meu foco era ficar curada, né? Então, tudo que precisasse fazer pra ficar curada, eu tava topando, sem grandes... Meu marido fala assim, que eu sou canceriana, eu sou dramática. Ele fala: você é dramática pra coisa fútil, pra coisa séria, obstinada. Quebrou a unha. Sabe? Eu queria viajar pra tal lugar. Não, mas, né, quando é um negócio agora, assim... quando o bicho tá pegando, ela é... Prático. Vamos resolver. Sim, vamos resolver. Então, o que aconteceu? Eu tinha a opção de tirar uma mama ou as 2 mamas, né? Tirar as 2 mamas não muda a mortalidade, mas algumas mulheres, talvez por questões de medo, do câncer e tudo mais, optam por fazer isso. Como o meu teste genético veio negativo, acho até importante falar isso de fatores de risco para o câncer de mama, eu não tinha nenhum fator de risco. Não tinha história na família, não fumava, não bebia, não era obesa, não tinha nenhum fator de risco. Então era uma opção, tira ou não tira a mama. E aí eu falei: eu não vou tirar outra mama, porque se eu tiver um outro filho, eu vou querer amamentar. Então isso foi uma questão importante pra mim, manter a outra mama, né? E a recuperação da cirurgia foi tranquila. Tinha uma bebê de 1 aninho, fazendo 1 aninho. Teve essa questão de que eu já tinha programado tudo, né? Eu ia terminar a quimioterapia, ia fazer o aniversário dela de 1 ano e 10 dias depois eu ia operar. Só que como o câncer voltou a crescer, eu tive que adiantar. Então eu operei 15 dias antes do aniversário dela. E aí cancelei todo o aniversário, né? Sim. Fiz só um almoço pra família. Não podia pegar ela no colo, porque não podia pegar peso. Então isso foi meio complexo, mas tudo bem, deu certo. Sim. E aí eu me recuperei bem da cirurgia. Mas a gente sabe que tirar a mama é uma coisa importante. Sabe um dado muito interessante da gente falar? Sabia que cerca de 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas pelos parceiros? Nossa, isso é muito difícil, né? Muito impactante, né? É muito impactante. Muito triste esse dado. Eu brinco, eu falo, mulher, quando o homem tá lá no perrengue, vai junto, né? Acompanha, passa. Sim. Já ao contrário. Muitos homens não toleram, infelizmente. Não toleram. Não seguram a bronca, Não seguram a bronca por questões históricas, porque não foram criados
pra cuidar, né? Exatamente. Tem um machismo também, de sexualizar as mulheres e Exato. Né? E assim, muitas mulheres, por exemplo, você tá fazendo um tratamento, libido lá no pé, né? No pé. Vergonha, medo, tá? Uma mutilação, tirou aquela mama. Como que eu vou autoestima olhar no espelho? lá embaixo. Autoestima lá embaixo, careca, sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha, né? Então, assim, é muito complexo. Por isso que a equipe multidisciplinar, ela faz diferença. Tanto na parte de você ser ativa fisicamente, melhorar a questão psicológica. Pós-cirurgia, eu fiz muita fisioterapia. Mari, minha fisioterapeuta, beijo, ela me ajudou bastante, inclusive, né? Ela brincava comigo. Pra quê exatamente? Porque assim, você faz a cirurgia, você tira a mama e você fica debilitada. Então, você precisa movimentar esse braço, começar a voltar a movimentar. Como eu sou mega acelerada, eu falava, quero levantar até aqui em cima. No começo, ela, não pode, é só até aqui. Ela, vai devagar. Eu, não, quero rápido, quero resolver. Era sempre assim. Não façam isso em casa. E aí... Então, eu acho importante a gente falar disso porque, cara, você ter uma rede de apoio é fundamental. E essa rede de apoio pode ser familiar, pode ser na internet, pode ser de profissionais, mas você precisa estar cercada de pessoas que vão te jogar lá pra cima, né? Exatamente. Então, assim, meu marido foi fundamental, porque além dele segurar toda a parte da bebê, ele, nossa, você tá linda, você tá maravilhosa, nossa, adorei você careca, né? E eu realmente estava me sentindo bonita. Eu olhei no espelho e eu falei, cara, que bacana, eu gostei dessa sensação. Tipo, você entrar no chuveiro e a água cair, assim, é muito gostoso. Sim. A primeira vez que eu olhei, e eu inclusive postei essa foto recentemente. E tava linda mesmo. No começo tava linda, porque eu não tava com aquela cara abatida. Mas no dia da cirurgia, eu tirei uma foto, logo no pós-operatório, e eu postei recentemente essa foto. Foi o primeiro dia que eu olhei, eu falei, caraca, tô acabada aqui, hein, galera? Por quê? Muito corticóide, então eu tava inchada. Quando caiu o cabelo, ficou tranquilo. Quando começou a cair o cílio e a sobrancelha, que deu aquele ar de, né? Então eu olhei pra mim, tava inchada, sem uma mama, toda ali cheia de aparatos, sem cabelo, sem sobrancelha. Eu falei, gente... E o importante, eu imagino que você poderia ficar na sua cabeça passando, é só um momento, isso vai acabar, isso vai passar. Sim. E eu acho que nesse momento a terapia e todo esse apoio que a sua família te deu, seus amigos, enfim, é o que te segura ali, né? Que faz você atravessar isso, né? Sim, exatamente. Eu ter um pensamento prático me ajudou. Porque assim, se eu ficasse fantasiando muito, a fantasia ela vai para lugares completamente inesperados, né? Então eu tentava sempre focar. Eu não perdi uma noite de sono por causa do câncer, gente. Isso é pura verdade. Não teve um dia que eu acordei de madrugada. Ai, meu Deus. Porque eu tava muito assim, tudo que eu posso fazer, estou fazendo. O que eu controlo, eu vou fazer da melhor maneira. O que eu não controlo, eu não vou me estressar. Esse eu não vou perder meu sono. Esse pensamento é muito importante e raro, né? Porque é tão mais normal as pessoas pensarem pro negativo. O pensamento negativo, ele puxa, né? E aí parece que você vai entrando nessa vibe negativa. Por exemplo, quando você fala de câncer, é isso. Aí você começa... Pior coisa, você joga no Google, né? Sim. Sei lá. Aí jogou, você fala, pronto, morri. Não, exatamente. Quando eu tive o diagnóstico, eu sou médica. O que eu fiz? Eu entrei nas plataformas científicas, comecei a baixar tudo quanto era artigo científico pra ver o que tinha de novo, perspectivas de tratamento, etc. Depois de uma semana eu falei, quê? Parei. Vou tentar ser paciente. Foi difícil me manter no lugar de paciente, né? Tanto que teve uma vez o meu oncologista, ele brincou, ele falou, além de gineco, obstetra, agora você também fez onco, fez mastro, como é que é a história, né? Eu falei, não, tá bom, vai com você, porque às vezes eu queria dar uns palpites. Tipo, não é melhor a gente fazer desse outro jeito? Mas esse pensamento de, olha, o que eu posso fazer, eu vou fazer, e o que eu não controlo, vamos deixar a vida guiar... É o certo. É uma coisa até que te conforta mesmo, né? Tipo, é libertador, eu não posso fazer né? nada, porque, né, às vezes você quer... Eu não posso fazer, deixa as coisas acontecerem, né? Sim, deixa as coisas acontecerem. E muito focado assim, cara, é um tratamento, é uma doença como outra qualquer, tem tratamento, eu estou passando por esse tratamento e eu tenho perspectiva de ficar curada, então eu vou focar nisso. Ah, mas e se eu não ficar curada? Eu vou conviver com a doença, porque assim, hoje em dia também é importante falar isso, tá? Que tratamento paliativo, a gente fala em tratamento paliativo quando não tem mais possibilidade de cura. Só que tratamento
paliativo não é igual a terminalidade, a morte iminente, né? Tratamento paliativo é Como isso. se fosse uma doença crônica. Isso. Hoje em dia a gente consegue levar o câncer por muitos anos como uma Sim. doença crônica e com boa qualidade de vida, Uhum. né? Então, o que eu focava? Nas coisas boas. Ah, tá. Se der errado isso, a pior coisa que pode acontecer é isso. E como que eu vou lidar com isso? Ah, desse jeito. Então tá bom. Resolvi. Uhum. Mas não aconteceu ainda. Então, se não aconteceu, pra que eu vou ficar pensando? Vou fazer o que tá ao meu Exatamente. alcance. Entendeu? Se por isso me perguntam muito. Ai, você não tem medo do câncer voltar? Então, eu tô aqui com 2 anos pós-término do tratamento. Curada. A gente fala em cura após 5 anos, né? Então, eu estou em Uhum. remissão da doença. Tá. Você não tem medo do câncer voltar? É claro que eu tenho medo do câncer Uhum. voltar. É óbvio que eu tenho medo. Eu fico Uhum. pensando nisso? Com certeza não. Certo. Sim. Eu não tenho, porque se um dia ele voltar, aí eu vou lá e penso o que eu vou fazer a respeito, entendeu? Então, eu vou... Se acontecer, porque é isso que fala, às vezes as nossas preocupações nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Pra que eu vou perder energia, gastar Uhum. meu tempo de vida, que eu posso focar em coisa boa, pra ficar pensando numa coisa que eu nem sei se vai acontecer? Uhum. Sim. Entendeu? Melina, eu queria muito que você falasse para quem tá ouvindo a gente, como a gente tá nesse papo sobre prevenção, qual a característica de um nódulo preocupante para as mulheres que vão fazer fazer o autoexame? Quais são os exames preventivos? Em que idade fazer? Tá. Bom, vamos lá, gente. Então, assim, recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que toda mulher, a partir de 40 anos, deve fazer uma mamografia anual para rastreamento do câncer de mama. Então, independente de qualquer sintoma, uma mulher que não é considerada de alto risco, risco habitual, uma vez ao ano, acima dos 40, vai fazer mamografia, tá? Por que isso? Porque a mamografia ela consegue detectar o nódulo em estágios iniciais em que ele ainda não é palpável. É esse câncer que a gente quer pegar, né? A gente quer pegar os primeiros sinais enquanto a gente ainda não tem nódulo. Entretanto, muitos diagnósticos são feitos através da palpação do nódulo e muitas vezes palpado pela própria paciente. Quais são os nódulos preocupantes? Então, são aqueles nódulos de crescimento rápido, endurecidos, que tem alguns outros fatores associados na mama, né? Então, por exemplo, vermelhidão na pele da mama, ou a mama com a pele áspera, que a gente chama de um efeito parecido com uma casca de uma laranja, ou ainda que tem retração da papila, né, do mamilo, ou que abaula a mama ou retrai, então a paciente levanta o braço, percebe que repuxa ali alguma coisa, porque são sinais de que aquele nódulo está aderido em algum lugar, ele não está solto na mama. Nódulos palpáveis na axila, né? Então, são algumas situações... Coceira também? A coceira por si só não tem tanta relação com câncer de mama, ela vai ter relação com uma doença outra específica da mama, mais rara, né? Mas os sinais principais preocupantes são esses. O autoexame da mama, ele ainda é uma eterna discussão ali se deve ou não fazer. Na verdade, a gente orienta a fazer como um autoconhecimento da mama. Por quê? Porque aquela mulher que ela palpa a mama dela todo dia, ela tem muito mais chance de perceber alguma alteração do que aquela mulher que não encosta na mama. Não se toca. Tá? Não se toca. Só que isso não substitui a ida ao médico todo ano, não substitui o exame. Por quê? Lembra que eu falei? A gente quer pegar o nódulo antes dele ser palpável. Sim. Quando a gente palpa, geralmente ele já tem ali um tamanho de pelo menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Por isso os exames são tão importantes. Por isso os exames são tão importantes. Ah, mas eu tenho, igual o meu caso, você tinha 35 anos, não tinha indicação nenhuma de fazer mamografia, né? A pergunta. E aí a gente tá vendo várias mulheres ali abaixo de 40 com câncer, e o que a gente faz? Essa era a minha próxima pergunta. Existe algum motivo para mulheres de 30, 35 anos estarem sendo diagnosticadas? Então, mais existem cedo? alguns motivos, né? Algumas hipóteses. Primeiro, a melhor eficiência dos diagnósticos. Né? Então, antes, às vezes, a gente não tinha tanta possibilidade diagnóstica e, às vezes, acabava que o câncer era descoberto um pouco mais tardiamente. Isso é um ponto. A segunda questão, estilo de vida, né? Alimentação. Então, a gente sabe que já tem diversos trabalhos mostrando que consumo excessivo de ultraprocessados está relacionado a diversos tipos de câncer, inclusive câncer de mama. Sedentarismo, estresse, né? Consumos excessivos de açúcares. Então, a gente sabe que vida moderna,
a gente come muito mais ultraprocessado do que se a gente comparar com as nossas avós, que fazia-se a comida em casa, né? Essa vida louca que eu contei aí de vocês, que eu tenho, né? Então, muitas vezes, vai no carro. Então, hoje, por exemplo, eu vim pra cá, eu já trouxe a minha marmita. O que eu tenho lá? Eu tenho uma banana, eu tenho uma maçã, eu tenho um iogurte, eu tenho tomatinho, eu tenho cenourinha picada. Porque são coisas saudáveis que eu posso petiscar do que eu abrir um salgadinho e comer, que é uma bolacha recheada. Geral, né? Geral, pra tudo na vida. Então, assim, a gente sabe que tem estudos mostrando isso, correlação de ultraprocessados com câncer, né? Sedentarismo com câncer, tabagismo, né? Galerinha hoje lá do cigarrinho eletrônico acha que não faz mal, faz, tá bom, pessoal? Então, cuidado. Tabagismo, alcoolismo, tudo isso são fatores de risco, né? Ao contrário do que muita gente pensa, isso também é importante falar. A grande maioria dos cânceres de mama, ele não é hereditário, não é genético, tá? Então, por conta da história. Não, é por estilo de vida e hábitos de vida. Então, a gente pode modificar. A vantagem é essa. A questão hereditária não se modifica. Se você já tem aquele gene que tem uma maior propensão de desenvolver um câncer, não tem muito a se fazer. A única coisa que a gente vai fazer nessas mulheres é começar o rastreamento mais cedo, né? Porque ela tem mais chance, a gente já sabe que elas têm mais chance. Agora, fazer atividade física, perder peso, se alimentar melhor, todo mundo pode fazer. Então, está nas nossas mãos também. Perfeito. E, doutora, falando sobre o toque, braço levantado... Bom, então assim, para aquelas mulheres que menstruam todo mês, a gente orienta a fazer após a menstruação, porque antes de menstruar a mama ela fica mais inchada, mais sensível. Então, passado o período menstrual, você vai fazer o autoexame. É uma vez ao mês, pode fazer no banho, pode fazer em casa... Vai pôr a mãozinha atrás da nuca ali da cabeça e vai fazer a palpação pegando toda a mama. Essa palpação pode ser dedilhada ou pode ser fazendo como se fosse uma mãozinha, uma conchinha assim, palpando toda a mama e a região da axila. E aí você faz na mama contralateral. Sentiu alguma coisa diferente, algum carocinho endurecido que não estava lá? Marca uma consulta, conversa com o seu médico. Muitas vezes não é nada, gente, tá? Muitas vezes é só uma glandulinha que tá mais inchada, ou um cisto, ou um nódulo benigno. Mas notou alguma diferença? A gente vai investigar. Investigou, não tem nada suspeito, tá tudo certo. Maravilhoso. Sempre bom consultar. E para as mulheres que não menstruam, só deixa eu finalizar aqui só um pouquinho pra falar. Para quem não menstrua, então usa algum método contraceptivo que não menstrua, marca o dia do mês. Por exemplo, todo dia 15 vai ser o dia do meu exame das mamas. E aí você faz... Perfeito. Legal. Mulher que tem prótese compromete o exame do toque? Não. Depende de como que tá a sua prótese, mas a grande maioria das próteses, elas são ou retroglandulares ou retromusculares, então a glândula está na frente. O câncer de mama, ele acontece nos ductos mamários, né? Em grande sua maioria das vezes, então eles estão na frente. Não vai atrapalhar. Se precisar fazer mamografia, existem manobras específicas para paciente com prótese de mama, para o exame ficar com uma qualidade favorável. Perfeito. E agora você já voltou toda a sua rotina, né? Já voltei, gente. Já tô... Inclusive, esse é um ponto. Que aí eu vi que vocês perguntam. Qual que é o seu... Pega. Que ótimo. Bom, a pergunta... A gente já tá dando quase 1 hora de programa já. Ótimo seu conteúdo. A pergunta que a gente faz para nossas convidadas, qual foi, então, o seu plot twist? Né? O momento da sua vida, assim, que você realmente deu uma virada. E qual foi, qual é o seu antagonista, né? Que é o vilão que você trava batalhas. Eu acho que, assim, não é só porque estamos falando de Outubro Rosa, mas o câncer, ele realmente foi uma virada para mim. Em diversos aspectos, né? Primeiro porque eu sempre brincava que eu falava assim, nossa, eu não tenho problema na vida. Porque eu sempre fui muito positiva. Não é que eu nunca tivesse problema, mas eu sempre lidei bem com os meus problemas. Então, né, eu via aquelas histórias de algumas pessoas. Sim. E aí eu falava, nossa, graças a Deus, né? Tô bem. E aí eu tive 1 ano e meio ali, 2 anos e meio, contando gravidez, com uma sequência de perrengues pra eu cuidar e lidar. Então, quando eu tive o câncer, foi o que eu falei pra vocês, eu resetei, sabe? Foi, respira, para, resolve, olha pra você e tenta tirar alguma coisa de positivo dessa situação. Então, eu amo trabalhar. Eu sou realizada no meu trabalho.
sou realizada. Eu faço com amor, eu faço com entrega, eu falei, não tenho pressa, sabe? Às vezes eu até brinco com meu marido e falo, mas você não falou que já tinha acabado? Você tá uma hora, não, é que eu tô conversando ali. Ele fala, mas você sabe a vida inteira da paciente? Ah, eu sei, porque isso muda o tratamento, né? Eu saber o contexto em que aquela mulher está inserida. Então, trabalhar pra mim é, assim, muito, muito bom. Só que é aquela coisa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, depois que eu virei mãe, que teve a maternidade, eu vivo em conflito. E aí pega ali a sua próxima pergunta. Então, hoje, qual que é a minha grande dificuldade? Respeitar o meu limite. Aprender a falar não. Eu tenho dificuldade de falar não. Porque vem alguém com uma proposta, nossa, você viu que você quer um emprego em tal lugar, fazer tal coisa, um projeto, eu, nossa, que interessante. Quero. Já tô querendo, ou então vou fazer outra pós-graduação, né? Então, sempre existe essa demanda de novos projetos, de aumentar a carga horária de trabalho, e eu fico fazendo esse exercício diário de respirar e falar, não, calma. Eu tenho que equilibrar isso aqui. Eu preciso equilibrar, porque eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso manter minha rotina de hábitos saudáveis, eu preciso ter tempo pra minha filha, eu preciso exercer a minha maternidade, eu preciso ser uma boa profissional, também não adianta eu trabalhar exaustivamente, que eu não vou poder me dedicar para as minhas pacientes da maneira com as quais eu acho que elas merecem ser tratadas e precisam ser tratadas. Então, o câncer ele foi essa virada de olhar, de falar assim, eu posso parar, porque eu parei de uma hora para outra. Eu parei e a vida seguiu. Sim. Né? O hospital colocaram outra pessoa no meu lugar, as minhas pacientes tiveram seus bebês com médicos extremamente competentes e ficaram felizes com isso. Na minha casa, eu faço falta. Entende? Exato. Então, eu acho até interessante a gente falar isso, porque como estamos falando de protagonistas e empreendedorismo, então, assim, vão ter momentos da vida em que a gente vai ter que se dedicar muito pro trabalho. E tá tudo bem. Faz parte, são momentos, você precisa atingir um objetivo, você tem aquele propósito. Só que a gente não pode esquecer que para que a gente trabalha, né? Por quê? Qual é o sentido? A gente tem outras nuances da nossa vida, não só filhos, mas assim, vida pessoal, né? Para quem não tem filhos, para quem não é casada. Você tem os seus momentos de relaxamento, os seus momentos de lazer. Se a gente entra num trabalho atrás do outro, você adoece também. Não só fisicamente, mas como mentalmente. Então, a virada de chave foi essa. Eu entender que se eu precisar, tudo bem eu parar. Tudo bem, é permitido, vai funcionar. Só que o grande problema eu preciso conseguir na hora que for necessário. Então, eu venho fazendo esse exercício diário de fazer aquela gestão do tempo, de respeitar os meus limites, de entender que hoje eu vou falar não pra isso, porque eu vou passar o dia na praia com a minha filha, entendeu? Perfeito. Hoje eu programei, essa semana eu programei ali uma viagem, então eu vou avisar todo mundo que eu não estarei disponível. Porque senão a gente também acaba enlouquecendo, né? Sim. Com certeza. A Karina falou isso, né, no episódio. Que no fim tudo são conexões, né? Exatamente. As conexões que são importantes e que tem um estudo, né? Lembra que fala sobre pacientes em estado terminal? Que ninguém vai lembrar sobre o projeto que não entregou ou o trabalho, não. As pessoas vão... As conexões que você fez, As né? conexões que você fez. As pessoas que estão ali. Exatamente. Quem estava ao seu lado nessa Quem jornada, estava ao seu lado, né? Tem esse estudo mesmo. Eles perguntam pra pessoa, que você se arrepende? De não ter dado um abraço no meu irmão, de não ter passado mais tempo com meu filho, de não ter ido buscar minha filha na escola, levar na natação. Então, hoje, por exemplo, eu levo minha filha na natação, eu que levo ela pro balé. Sim. Escola, nem sempre eu consigo levar e buscar, mas eu e meu marido, a gente tudo divide. bem também. Sim. Né, o tempo. Opa! Porque eu faço Esse microfone aqui, Uma os dois. sequência. eu faço questão de ter momentos com ela, momentos de qualidade, né? Que fazem bem não só pra ela, mas pra mim também, né? Que fazem bem pra Com mim. certeza. Bom, pra encerrar, vou pedir pra você deixar um recado pras nossas protagonistas naquela câmera ali. Bom, meninas, eu gostaria de falar pra vocês, então, como estamos no Outubro Rosa, que nós somos responsáveis pela nossa saúde. E ninguém vai fazer isso por nós. Então, não tenham medo de encontrar um diagnóstico. Quem procura, acha. Quem acha, trata. E quem trata, fica curada. Então, o diagnóstico precoce, ele faz diferença, ele muda a vida. E a gente só vai conseguir descobrir isso se a gente for atrás. Não precisa ter medo.
Câncer é uma doença como outra qualquer. Não precisa ter vergonha de falar que está com câncer. Se você tem alguma familiar, alguma amiga passando por isso, seja apoio, esteja ao lado, porque faz muita diferença ter aquele ombro amigo para os momentos que a gente não vai estar tão feliz e também para comemorar nos momentos de vitória. É isso. Mel, muito. Doutora Melina, chama ela de Mel, gente, porque eu já conheço ela. A gente tem mais de 20 anos, eu acho. Mais de 20 anos, exatamente. E eu agradeço muito a sua participação aqui. Foi, assim, muito rico, maravilhoso ouvir a sua história e todo o conteúdo que você traz também como médica. É inspirador, já te falei isso várias vezes, assim, do quanto você é inspiradora passando por tudo isso e por também ajudar mulheres com a saúde feminina, passar por momentos também bons como o nascimento e difíceis também, né, às vezes. Então, muito obrigada pela sua presença e eu gostaria de perguntar como que as pessoas podem te achar nas redes sociais. Deixa aí o seu @. Ah, nossa, que chique. Bom, no Instagram, doutora DRA, de doutora, Melina Lichti. O Lichti é um pouquinho difícil. Lichti. Vocês me encontram lá no Instagram. E aí do Instagram tem links ali para outras redes, se vocês também quiserem. Perfeito. Bom, eu quero agradecer também aos nossos parceiros da LupaCast, que preparam toda essa estrutura para o nosso podcast acontecer. Então, se vocês querem ter o seu próprio podcast, ou se vocês têm uma ideia de masterclass, querem fazer o seu canal no YouTube, a LupaCast tem a estrutura perfeita. Entre em contato com eles, LupaCast_oficial no Instagram. E não deixe de seguir a gente, protagonistas.podcast, também no Instagram, no TikTok e no YouTube. Vai lá, se inscreve. Vai no Spotify também, se você é de ou escutar no carro, fazendo atividade física. A gente tá no Spotify também. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.